Olá, você ligado na SGTV. Hoje o nosso vídeo vai tratar de um tema natural a todos, a sexualidade. Para isso a gente trouxe aqui o escritor e psicanalista Fábio Souza. Oi, Fábio. Olá, eu quero mandar um alô para todas as pessoas que assistem o portal SG. Eu espero que nossa entrevista seja bastante esclarecedora, que todo mundo goste, porque a gente vai falar sobre um tema muito gostoso para todos nós, né? Muito interessante, que é a sexualidade. Fábio, para começar, por que falar e discutir o sexo é tão delicado para a maioria das pessoas? Porque a nossa sociedade construiu uma estrutura muito repressora acima e acerca da sexualidade. Então, quando você vai abordar um assunto tão delicado, onde não é tão comum e aberto nas famílias, na escola e em outros espaços, você se sente mal. Então isso acaba reprimindo a nossa sexualidade, reprimindo a expressão da sexualidade, e não devia ser assim. Apesar de que essa repressão jamais será exterminada. Sempre haverá um tipo de repressão. Mas essa repressão, como se apresenta hoje na sociedade, ela não é condizente com o nosso crescimento, com a nossa evolução psíquica e tudo mais. Então a gente precisa ficar cada vez mais à vontade para falar sobre sexo, para falar sobre a sexualidade. E que valores você acredita que seriam mais importantes para você as pessoas lidarem melhor com o tema, enfim, entender sempre melhor? Eu penso que os valores da alteridade, você respeitar a sexualidade do outro, respeitar as diferentes manifestações da sexualidade, a homossexualidade, a heterossexualidade, a bissexualidade, o poliamor, respeitar o próprio corpo, respeitar o corpo do outro e ter uma liberdade para falar sobre isso, para tocar no assunto, sem que seja um tabu, algo feio, algo que deva ser evitado. Qual seria o papel da família, né, nesse processo? Qual seria o papel da família para a criança ou jovem lidar melhor com a sexualidade? O papel da família é fundamental, porque nós crescemos, a maioria de nós cresce em família. Então, é lá que nós aprendemos a lidar com a sexualidade, é lá que nós aprendemos de alguma forma os modos de repressão que vão atuar sobre nós. E é lá onde nós vamos aprender, inclusive, os valores, vamos aprender uma série de coisas. Então, esse papo na família tem que estar bem aberto, tem que ser bem tranquilo, para que as pessoas cresçam com a maior tranquilidade psíquica, social, na questão da sexualidade. E assim, nas escolas, dentro das escolas, como você acha que esse tema deveria ser tratado para que as crianças, os jovens entendam isso e convivam com isso de uma forma melhor? Eu penso que deva ser tratado com muita liberdade, levando em conta aqueles valores que eu falei sobre a alteridade, sobre o respeito do corpo, tanto o seu como de outras pessoas, ou seja, respeito à diferença. E eu penso que os profissionais da educação têm que trabalhar bem a sua sexualidade perante si mesmos, para que eles possam estar melhor antenados, melhor preparados para lidar com isso perante os alunos. E a escola é um meio muito importante, porque também acontece bullying na escola, também acontece manifestações de discriminação, outras expressões da sexualidade, namoro, paquera e tudo mais. Então, a escola precisa estar preparada para isso. E os meios de comunicação, qual você acredita que seria o papel dos meios de comunicação nesse processo? Importantíssimo, muito importante, porque essa entrevista, por exemplo, que nós estamos fazendo agora, ela vai ser assistida por vários jovens. Então é importante que os jovens estejam conhecedores do assunto, sejam conhecedores do assunto, estejam antenados, estejam por dentro, e que eles possam lidar melhor com a sexualidade do que nós lidamos na nossa época de adolescência,
na nossa época, da juventude, digamos, mais nova, porque nós somos jovens ainda, né? Mas que eles consigam viver num mundo melhor. Eu acho que o papel da comunicação é fazer com que o mundo se torne melhor. E o mundo não pode ser melhor se as pessoas não tiverem uma expressão ampla da sua sexualidade, no sentido de respeito, no sentido de busca do prazer, porque o sexo a gente faz para ter prazer. Nós não fazemos o sexo necessariamente para reproduzir, porque se nós fizéssemos somente para reproduzir, eu acho que nem faríamos. Ou seja, ele dá prazer e gera reprodução. É como o bebê que nasce, segundo Freud, e tem a vontade de sugar. De sugar o quê? O leite da mãe, o leite na mamadeira. E essa vontade é um prazer. Se ele não tivesse esse prazer, ele morreria de fome. É o bebê que, quando nasce, tem o prazer também em defecar. Se ele não defecasse, ele morreria. Então, se nós não tivéssemos o prazer em fazer sexo, nós não nos reproduziríamos. Você acredita que as questões relacionadas à sexualidade estão sendo mais discutidas hoje na sociedade? Por que você acha isso? Graças à Revolução Sexual dos anos 1960, 70, graças aos movimentos feministas, nós temos uma ampla discussão hoje sobre a sexualidade. Porém, eu acho que essa discussão ainda não é da maneira calorosa, da maneira aberta como deveria ser. Então nós estamos na construção do processo social. E nós temos que fazer isso. Nós temos que cada vez mais falar sobre sexualidade, admitir que a sexualidade é algo importante para todo mundo e tentar resolver as questões psíquicas pessoais e também as questões sociais relacionadas à sexualidade que nos levam a algum tipo de desarmonia pessoal e social. O que você acha que poderia ser feito, meio que para acelerar esse processo, para que o sexo, aos poucos, comece a ser discutido de uma forma mais natural? Isso que a gente está fazendo, né? Entrevistas para falar sobre o tema, textos para falar sobre o assunto. Eu escrevo muitas poesias sobre isso. Inclusive agora eu fiz uma poesia chamada Me Jogue na Parede, Me Chama de Lagartixa, para brincar sobre esse prazer, né, sexual, essa entrega, porque às vezes a gente, quando vai fazer sexo, não se entrega totalmente. E o sexo, como eu falei, é para sentir prazer e para respeitar o nosso prazer, nosso corpo e o corpo do outro. Então, se eu respeito o meu corpo, se eu respeito o corpo do outro, se eu sinto prazer, se eu dou prazer, isso se torna muito interessante. Então, essas discussões, através de todos os meios, elas são necessárias. A ciência é muito necessária, porque ela vem quebrando muitos tabus, movimentos que não são considerados científicos, digamos assim, como o psicanalítico, que para mim é científico. E não cabe aqui dizer por quê, porque, enfim. Mas esse tipo de movimento, esse tipo de discussão é que vai acelerar o processo. Porque é uma construção histórica que a gente vem fazendo desde muito tempo atrás. Você quer citar um trechinho dessa poesia sua? Não me recordo, só me recordo de trechos, porque a poesia fala justamente disso, né? Fala de... Eu lembrei muito de Chico Buarque, quando fui fazer. Porque Chico tem umas músicas interessantes, onde ele expressa a alma feminina muito bem. Então eu quis expressar essa alma feminina através de uma mulher que queria ser jogada na parede e chamada de lagartixa. Mas como como é esse jogar na parede e chamar de lagartixa? Claro que não é pegar a mulher, jogar na parede e fazer dela objeto. Não foi isso. Mas essa sensação de dizer, me dê prazer porque eu quero ter prazer. Essa mulher que diz, eu quero ter a liberdade de sentir prazer, quero que você me dê prazer. E aí eu coloquei só em duas frases a participação da figura masculina, né? Que no início ele diz assim, há quem diga, aí quero alguém que me trate com carinho, algo do tipo. Aí no final também ele diz, e é bom quando diz assim. E é bom quando diz assim. Então é um homem valorizando de alguma forma o prazer e a fala da mulher. Porque a maioria dos homens não sabe como a mulher sente prazer. A maioria dos homens acha que é só chegar e fazer o sexo de qualquer forma sem se preocupar com o prazer da mulher. E a maioria das mulheres não está atenta para dizer o que ela quer.
dizer o que ela gosta na relação. Então esse me joga na parede e me chama de lagartixa não é trazendo a mulher como objeto sexual, que seria até discordante do que eu penso, mas em dar à mulher esse espaço de dizer eu quero sim ser jogada na parede, entre aspas, e ser chamada de lagartixa. Bem, a SGTV vai ficando por aqui. A gente agradece o escritor e psicanalista Fábio Souza. Fique ligado na SGTV que na próxima semana o tema que a gente vai tratar é homossexualidade. Obrigada, Fábio. Muito obrigado a vocês, muito importante estar aqui. Obrigada. SGTV, todo mundo vê.